Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez reunidos com a graça do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, para louvarmos a Ele, para mais um dia de louvor e adoração ao Senhor. Espero que nesse culto você seja abençoado por Deus, com os cânticos, com as palavras, através das suas orações também. Deixe Deus trabalhar na sua vida nesse tempo, deixe Deus trabalhar na sua vida nesse momento. E eu quero aproveitar também para parabenizar aos pais. Você que é pai, receba o meu abraço. Hoje é o seu dia, é um dia para você sim, pode deixar o pessoal de Paparicá à vontade, porque hoje é o seu dia. Que Deus te abençoe nesse dia, que você siga o exemplo do nosso Pai Celestial, tá bom? E, muito bem, enquanto vocês estão chegando, enquanto vocês estão se reunindo, eu quero dizer a vocês que esse mês de agosto é o mês de aniversário da nossa igreja. Nossa igreja está comemorando mais um ano de vida, é o 8º ano. Então, durante todo esse mês, nós teremos alguma alusão ao nosso aniversário, nós teremos os nossos convidados especiais também, que estarão abrilhantando os nossos cultos, e também, no dia 30, nós teremos o nosso culto especial, nosso culto de gratidão a Deus pelo 8º ano da nossa igreja. Então, participe, divulgue o canal também, vamos divulgar e vamos fazer desse mês de agosto um mês de festa. Mesmo que a gente não está junto, não está reunido no mesmo local, mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos a IBMS, temos que comemorar sim, temos que nos alegrar sim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então você tem aí uma intimação, tem um convite nosso, aí um convite meu e uma intimação da Carla, para você preparar um vídeo de 2 minutos, no máximo 2 minutos, respondendo a pergunta: o que é a IBMS para mim? O que a igreja representa para você? O que a IBMS é para mim? Então, estou ansioso aí para ver a sua resposta, estou ansioso para ver o seu rostinho no vídeo. Mande para nós, grave o seu vídeo, ou o seu áudio, de preferência o vídeo, porque assim eu vejo o seu rosto e você participa com a gente aí dos nossos cultos também, tá bom? Então nós estamos falando esse mês sobre levando a luz de Cristo. Esse é o tema do nosso aniversário, levando a luz de Cristo, e a divisa está em Mateus 5,16a, que diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, essa é a divisa, o tema levando a luz de Cristo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse tema e vamos levar a luz de Cristo adiante. Vamos orar? Acho que já deu tempo de todo mundo chegar, de todo mundo se reunir. Lembrando que nós estamos dando atendimento pastoral na igreja, de terça a quinta-feira, no período da tarde, a partir das 14 horas. E também nós estamos no sábado e no domingo pela manhã, atendendo os irmãos também, que quiserem conversar com o pastor, quiserem uma oração, quiserem levar ali os dízimos e as ofertas. Então nós estamos dando esse expediente aí, nesses dias de pandemia, praticamente em toda a semana, tá bom? Vamos orar ao Senhor, então? Pai querido, nós queremos te louvar e queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de juntos estarmos reunidos para adorar ao seu nome, de juntos estarmos reunidos, Senhor Deus, para louvar e exaltar a ti, Senhor Deus. Nós te adoramos porque tu és o grande Deus que cuida de nós, ó Pai. E nós te louvamos por todos os momentos que virão neste culto. Nos abençoa com a tua presença, nos abençoa através dos cânticos, da tua palavra, fala ao nosso coração e também aceita os louvores aqui prestados a ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pela
115, do versículo 105 até o versículo 112. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e eu cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Amém. Queridos irmãos e amigos, que bom estarmos aqui para adorar, glorificar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, Criador do céu e da terra. Está escrito assim no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então temos esse Deus. Nós estamos passando por dificuldades, no mundo inteiro, no nosso país, na nossa cidade, às vezes em casa, mas temos um Deus que cuida de nós, então nós devemos ter a certeza. Também Jesus disse assim que a paz do mundo ela é passageira. Estamos vendo isso, O mundo não está tendo paz, mas a paz que Jesus dá é uma paz eterna. Então eu quero louvar a Deus cantando o hino que diz dessa paz que só Jesus pode nos dar. Só Jesus, Ele é a paz que conforta todos os corações daqueles entristecidos. Deus continue conosco, nos ajudando a estar louvando o seu nome cada momento das nossas vidas. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele a voz que eu almejo ouvir na gloriosa boa noite ao dormir. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra longe haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir na e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu bom Jesus. Pra mim,
Deus e meu Pai. Venho, Senhor Deus, na Tua presença, meu Pai, nesta hora. Agradecido, meu Deus, por mais um dia que me abençoaste, meu Pai, e concedeste saúde e paz. Obrigado, meu Deus, pelo alimento e por fazer, Pai, grande na minha vida. Pai, te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Teu Filho amado e nosso Salvador Jesus Cristo. A Tua rica bênção, meu Deus, para meus irmãos da Igreja Batista Monte Sião, meu Deus. Abençoando a cada um deles, meu Deus, trazendo saúde e paz. Pedindo, meu Pai, em nome do Teu Filho amado e nosso Senhor Jesus, que abençoe, meu Deus, nessa noite, meu Deus. Também uma rica bênção, Pai, para o pastor Luiz Fernando, Pai. Abençoando ele, fortalecendo, meu Pai, seu ministério, fortalecendo espiritualmente, abençoando, meu Pai, com saúde, trazendo saúde e bênçãos também para a sua família, Senhor Deus. Ó Senhor Deus e Pai, como é grande, meu Deus, o momento, meu Pai, que nós encontramos, meu Pai, com tanta tribulação. Sabemos, meu Pai, o quanto é difícil, meu Deus, e o quanto deixamos, meu Pai, de pensar, meu Pai, na grandeza do Teu amor. Esquecemos, meu Pai, que tudo fizeste, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. E é nessa fé, Senhor Deus, que eu te peço, meu Pai. Envia Teus anjos, meu Deus, sobre os 4 cantos da terra, meu Deus. Repreendendo, meu Pai, esse vírus, meu Pai, tem trazido, meu Pai, tanto sofrimento e morte também, Senhor Deus. Visita, meu Pai, aqueles irmãos, Pai, que estão no seu trabalho. Visita, meu Deus, aqueles que estão no seu caso, leito de hospital, meu Deus, trazendo, meu Deus, sobre ele a cura e a libertação, Pai. E todo aquele, Pai, que nessa noite, de corpo, alma e espírito e verdade te buscar, Senhor Deus, seja, meu Deus, sarado, curado e tenha seus pecados perdoados. Mais uma vez te peço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, a Tua rica bênção, meu Deus, Pai, sobre cada lar, meu Deus. Abençoa, Pai, nossos governantes, meu Deus, para que lembre o Teu povo, trazendo, meu Deus, um pouco mais, Pai, de acalento para tanto sofrimento, Senhor Deus. Que haja mais esperança, que haja perseverança, ó Senhor Deus e Pai. Porque nessa hora, meu Deus, sabemos, meu Pai, meu Pai, muitos esfriamentos, meu Deus, e quantos, meu Deus, esquecendo da Tua grandeza, do Teu amor e Tua bondade e da Tua misericórdia, Senhor Deus. Pai, mais uma vez eu te peço em nome do Teu Filho amado, sobre Jesus Cristo. Como Teu povo, Senhor Deus, como Teu povo, eu te peço, Pai, abençoe grandemente a Igreja Batista Monte Sião. Abençoe, meu Pai, a cada um dos meus irmãos. Obrigado, meu Deus, por mais um ano, meu Pai, chegando, meu Pai, o 8º ano, meu Pai, dessa casa de oração, da Igreja Batista Monte Sião. Continue nos abençoando, continue nos fortalecendo. E cada dia, Pai, ali, meu Pai, todos aqueles que entraram, meu Pai, para buscar a Tua presença, seja sabido e visto, meu Deus, que só o Senhor é Deus. Pai, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É a nossa certeza, meu Pai, que eu oro, pedindo a vossa rica bênção, meu Pai, nessa noite, meu Pai, para cada um dos Teus filhos. E sobre cada lar, meu Pai, seja alcançado nessa hora, Pai, a Tua rica bênção. Eu oro agradecido, meu Pai, pedindo perdão pelos meus pecados. Em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe, Pai, hoje e sempre. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa hora. Abençoe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo de Deus. Pai, sobre cada um dos Teus filhos. Abençoando, fortalecendo e os concedendo saúde. E a Tua paz seja o coração de cada um, Pai. Eu oro agradecido em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, nós te louvamos, Senhor Deus, mais uma vez por esse momento, ó Pai. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o nosso bem mais precioso, ó Pai, que é a nossa família, ó Deus. Que o Senhor esteja guardando a nossa casa, os nossos familiares, os nossos queridos, Senhor Deus, livrando de todo mal, livrando das enfermidades, livrando, Senhor Deus, da desunião, livrando do desamor, livrando da descrença, Senhor Deus, livrando, Senhor Deus, dos laços desfeitos, ó Pai. Que o Senhor abençoa, que o Senhor fortifica os nossos lares, as nossas casas, ó Deus. Que o Senhor esteja refazendo cada vez mais esses laços de amor entre todos nós, ó Pai. Que possa haver, ó Deus, cumplicidade, alegria, amor e paz dentro de cada casa, Senhor Deus, dentro de cada lar, Senhor Deus. Que o Senhor esteja reinando dentro dos nossos lares plenamente, Senhor.
E agora, Senhor Deus, eu quero pedir também, ó Pai, a bênção do emprego na vida dos teus filhos, ó Deus, que este não venha faltar, ó Pai, que não venha faltar o emprego, que não venha faltar o sustento, que não venha faltar o mantimento, Senhor Deus. E, Senhor, que possa haver tranquilidade em relação a isso, Senhor Deus, que não haja ansiedade, que não haja tensão por causa do risco da perda do emprego, Senhor. Se há alguém em busca do emprego, que o Senhor também esteja, Senhor Deus, mesmo nesse tempo difícil, abrindo portas, Senhor Deus, para que seu nome seja louvado e que possa haver mais alegria nessa casa, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai. Quero também aproveitar esse momento para pedir a Tua bênção na vida de todos os pais que fazem parte da Tua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, Senhor. Abençoando a cada um, que seja um exemplo de Ti, Senhor Deus, dentro do seu lar, ó Pai. Que o Senhor venha estar contemplando os seus corações, os seus desejos, ó Deus. E abençoando, ó Deus, para que sejam líderes dentro de suas casas, ó Pai, em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, abençoando cada família da Tua igreja e a família IBMS, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, agora nós vamos adorar a Deus através da pregação. Não sei se você sabe, está aí aprendendo agora mais um conceito, né? A mensagem também é adoração ao Senhor, porque nós falamos da palavra de Deus, falamos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que Deus também espera de nós, e tudo isso gira em torno também da adoração, gira em torno do louvor a Deus. Então, vamos adorar ao Senhor agora, ouvindo a palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor agora, atentos, né, à palavra de Deus. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesse momento, peça a Ele que toque o seu coração, que realmente fale aquilo que você precisa ouvir nessa ocasião e que nada venha interferir nesse momento, tá bem? Então, vamos fazer essa leitura bíblica hoje, que ela está em Jó, capítulo de 1 a 5. Jó capítulo 1, perdão, nós vamos ler os 5 capítulos primeiros não, nós vamos ler Jó capítulo 1, os versos de 1 ao 5, são apenas 5 versículos, não se desespere, um outro dia nós faremos a leitura dos 5 capítulos, tá? Hoje eu quero falar com você sobre as características de um pai cristão. Hoje é dia dos pais, então hoje chegou o seu dia, nós vamos falar sobre as características de um pai cristão. A mensagem não é só para o pai, mas é para todos nós, e assim diz a palavra do Senhor em Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemando contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre as características de um pai cristão. Hoje é comemorado em todo o nosso país, em todo o Brasil. Alguns países têm outras datas diferentes, mas hoje por aqui é comemorado em todo o nosso país o Dia dos Pais. Hoje é um dia todo dedicado a você que é pai, hoje é um dia todo dedicado à paparicação, é um dia todo dedicado a homenagens aos progenitores. Então tem muito marmanjo aí que ganhou, eu sei que tem muito marmanjo hoje que já ganhou café na cama, tem muito marmanjo que já ganhou presentes, palavras bonitas e toda sorte de lembranças, e é isso mesmo, tem que honrar o seu pai, honre seu pai, abençoe ele nesse dia, nem que seja com um telefonema, com a palavra, com um sorriso. Ser pai é um privilégio. Ser pai é algo especial e que só entende quem passa por essa experiência.
traz responsabilidades, traz medos e um grande desafio de cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Então eu lembro que quando fui ser pai pela primeira vez, não que não tenha acontecido com os outros, eu também fiquei preocupado. E eu falei, e agora, será que eu vou saber cuidar desse menino? Então ali eu me firmei com o Senhor, eu me lembro que quando ele chegou em casa, eu peguei ele no colo, e eu apresentei diante de Deus e pedi ao Senhor que me desse condição de cuidar do meu filho, né, cuidar do Mateus, nosso presente de Deus, cuidar dele. E assim tem sido, né? Ele não morreu, está aí com a gente até hoje, tem sido uma bênção na nossa vida e o Senhor tem nos dado condições. Então, isso é comum, né? Traz responsabilidades, traz medos e um grande desafio de cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Se a vida de um homem muda quando ele se casa, muito mais quando lhe nasceram os filhos. Não é à toa que a Bíblia afirma que os filhos são a herança do Senhor, são os presentes de Deus. Então nós temos que cuidar bem dos presentes que nós recebemos de Deus. Daí a responsabilidade, né? E a Bíblia ela dá um destaque muito grande na participação dos pais na criação dos filhos. Muita gente hoje pensa diferente. O nosso mundo atual diz que ninguém quer saber quem é o pai da criança, não é? Isso a gente cansa de ouvir essa frase. Ninguém quer saber quem é o pai da criança, mas a Bíblia ela dá muita importância a essa figura, a figura do pai. Então, a Bíblia ela dá muita importância, ela mostra o pai como o provedor do sustento familiar, ela mostra o pai como quem dá proteção, mostra o pai como quem ensina e mostra o pai como quem educa. E há uma diferença muito grande entre ensinar e educar. Ensinar é passar conhecimento, educar é preparar para a vida. E como o nosso tempo está carente de pessoas assim, de pessoas que pensam assim, de pessoas com essas características, pais e mães que além de transmitir o conhecimento, preparam os filhos para a vida. Então, nos tempos bíblicos, o filho ficava com a mãe, até o desmame, mais ou menos 5, 6 anos de idade, e depois ele ficava sob os cuidados do pai, que era o responsável por ensinar tudo para ele. Então o pai tinha que ensinar a Bíblia para ele, ensinava para ele a adorar a Deus, ensinava para ele os mandamentos, ele tinha que decorar a lei, ensinava um ofício para ele tinha que aprender desde cedo a trabalhar com o pai, 1 ou 2 ofícios ele tinha que aprender, e tudo isso era a responsabilidade do pai, que ensinava a ele a como viver em sociedade, ensinava a ele como respeitar as pessoas, a respeitar a família e adorar a Deus. Então tudo isso era a responsabilidade do pai, era a responsabilidade do homem. Hoje nós vivemos um tempo em que as coisas são invertidas, né? Os pais geralmente se preocupam em colocar o dinheiro dentro de casa e as mães que têm que ensinar os filhos, né? Isso quando não é terceirizado isso, e aí deixa por conta das escolas, de professores e de outras pessoas que muitas vezes nem estão nem têm os padrões bíblicos, né? Então é uma reflexão. A palavra de Deus sempre colocou isso na responsabilidade de pais e de mães. Então nós devemos preparar os nossos filhos para a vida, preparar em todos os sentidos, né? Filhos, e você que tem seus netos, os seus netos, porque o avô é pai 2 vezes, né? Então é assim. Então o nosso tempo ele está carente de pessoas assim, que tenham essas características, que queiram realmente preparar uns aos outros aí, preparar os filhos, preparar os seus descendentes para a vida, prepará-los de uma forma geral. Jó era um bom pai. Jó, ele era um bom pai, e o texto que nós lemos, ele afirma isso. Ele afirma que Jó foi um homem dedicado, um homem temente a Deus e um homem que se preocupava com a vida espiritual da sua família. Então, Jó, ele era essa pessoa, era uma pessoa que se preocupava o tempo todo com a sua família e com a sua vida, né? Jó era um bom pai, Jó é um exemplo para pais, Jó é um exemplo para as mães, Jó é um exemplo para todos nós, e o bom pai, a boa mãe, serve a Deus e se preocupa com a vida espiritual da sua família. Então, grave isso: o bom pai ou a boa mãe serve a Deus e se preocupa também com a vida espiritual da sua família. E com Jó, nós podemos aprender nessa noite as características de um pai cristão.
cristão. Então, quais seriam essas características do pai cristão? A primeira característica de um pai cristão é dar bons exemplos. Nós vemos isso logo de cara, logo no versículo 1, nós vemos assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Jó tinha essas características. A primeira característica de um pai, de uma mãe, cristão é dar bons exemplos à sua família, bons exemplos aos seus filhos. O mundo, sobretudo as famílias, carecem de pessoas que deem bons exemplos. Hoje há dentre tantas crises, e eu tenho falado tanto sobre crises ultimamente, porque nós estamos vivendo num mundo de crises. O mundo ele está mergulhado em imensas crises, tamanhas crises, em vários aspectos, em vários segmentos. E uma dessas crises é a crise dos bons exemplos, é a crise de bons exemplos. O mundo carece de pessoas, as famílias estão carecendo nesse momento de pessoas que deem bons exemplos, de pessoas em quem nós podemos nos espelhar, pessoas que vão deixar um legado para frente, né? Mas Jó ele era essa pessoa. Jó era uma pessoa que tinha tudo e que dava todo o exemplo para a sua família. Jó, o verso afirma que ele era um homem íntegro e ele era um homem reto. Isso quer dizer que Jó era um homem de caráter. Jó era um homem de caráter firme. Integridade é uma palavra um pouco fora de uso, principalmente na nossa sociedade, principalmente no nosso país, que ensina que nós devemos levar vantagem em tudo, que nós devemos sair ganhando de todas as maneiras, de todas as formas, e a qualquer custo nós devemos levar vantagem, né? Então é uma palavra que está meio que em desuso, né? E algumas versões elas vão trazer a palavra sincero no lugar de íntegro. Ela traz a expressão sincero. Então Jó era um homem sincero. Então isso faz uma diferença muito grande, porque ele é um homem que não se conformava com o mundo o qual estava presente. Sabe aquelas pessoas que falam as coisas? E eu admiro pessoas que têm coragem, que têm a transparência e que têm a coragem de dizer as coisas. Tem gente que tem coragem para falar desaforo para os outros, para falar palavras sem pensar, para falar o que vem na boca. Não estou falando desse tipo de coragem, não. Mas eu estou falando de pessoas que têm a sinceridade, que usam ela com sabedoria, que falam o que precisa ser falado na hora certa, de uma forma correta. Esse era Jó. Jó ele não se conformava com o mundo. Jó não se conformava com o tempo em que ele estava, com as coisas que aconteciam em sua volta. Jó era um homem que era um referencial. As pessoas, quando olhavam para Jó, eles viam algo diferente. Eles viam uma luz brilhando em sua vida. Eles viam Deus em Jó. Né? E o texto hebraico ele traz a ideia, quando fala de integridade, de uma pessoa que tem uma capacidade moral muito elevada. Essa é a ideia do texto original no hebraico. Então, Jó ele era uma pessoa que tinha uma capacidade moral muito elevada, beirando a perfeição. Essa é a ideia que o texto original traz. Então, aí nós já temos a ideia de como era o caráter desse homem. Hoje nós somos pressionados pelo modelo que nós temos, por esse modelo perverso do mundo, que nos ensina que nós devemos ser espertos. Espertos no sentido de receber algum benefício, espertos no sentido de sair ganhando sempre, isso em detrimento do outro. Sabe aquele negócio de passar um troco a menos, propositalmente, ou aquele negócio de ficar com um troco a mais? Às vezes a moça do caixa erra na hora de passar o troco e dá um dinheiro a mais, e tem gente que fica torcendo para ela errar, tem gente que fica torcendo para pegar um troco a mais, tem gente que sai na rua olhando, esperando achar um dinheiro, mas se eu for achar um dinheiro é porque alguém perdeu. Então essas coisas, e às vezes nós vemos reportagens, pessoas que acharam dinheiro e foram procurar para devolver,
e essas pessoas acabam virando motivo de chacota muitas vezes. Então, são valores, são questões de valores, e nós somos pressionados nesse mundo, nessa sociedade, a viver assim. Eu tenho que ganhar sempre, eu tenho que atropelar as pessoas, porque eu tenho que sobressair em relação a isso. Esse é o pensamento do mundo. Integridade tem a ver com o caráter da pessoa. Integridade tem a ver com o que ela é por dentro. Integridade tem a ver com seus pensamentos e que são refletidos nas suas ações do dia a dia. Veja que integridade não é uma coisa tão simples assim, não é algo que você vai ao mercado e compra meio quilo de integridade. Não, integridade é algo que tem a ver com o caráter e que vai sendo desenvolvido no dia a dia. E aí eu penso na questão do relacionamento com Deus, porque à medida que nós nos relacionamos com Cristo, à medida que nós somos aperfeiçoados pela sua obra na sua vida, nós vamos ficando íntegros, porque nós vamos adquirindo vamos ficando parecidos com Cristo e vamos atingindo então essa integridade. Então, se você quer ser mais íntegro, precisamos ser mais íntegros, nós precisamos buscar mais de Deus na nossa vida, e isso vai fazer com que nós sejamos e tenhamos esse caráter, como Jó tinha. E Jó tinha um super relacionamento com Deus. Se nós formos ler o livro de Jó, nós vamos entender esse relacionamento que ele tinha com Deus, um relacionamento sólido, firme mesmo, ali com o Senhor, não é? Então, essa integridade, ela é refletida através das ações do dia a dia. E uma pessoa íntegra é uma pessoa que não se corrompe, e que ela não se corrompe e que não tenta corromper os outros. É alguém que não tenta dar um jeitinho, é alguém que não quer dar um jeitinho nas coisas. Uma pessoa íntegra tem um senso de justiça bem claro na sua mente e faz disso a sua prática diária. É uma pessoa que procura ser o mais justa e correta possível. Então Jó, ele era assim. Dentro da sociedade que ele vivia, certamente ele sofria justamente porque ele vivia num mundo que estava em desacordo com a vontade de Deus, ele vivia num tempo em que haviam as injustiças, em que haviam muitas coisas estranhas, assim como nós vivemos hoje, não é? E Jó, ele era assim, e fazia isso, e isso fazia com que seus caminhos fossem retos diante de Deus. Retos diante de Deus e reto diante dos homens, pois através do seu comportamento as pessoas viam Deus em sua vida. Então, você que é pai, você que é avô, você que é mãe, a sua família está olhando para você. A sua família está olhando para você o tempo todo, está olhando para nós o tempo todo e espera encontrar essa integridade em você. Ainda que seus filhos estejam grandes, ainda que eles já estejam com suas famílias também, eles precisam e eles querem ver se seus caminhos são retos, para poderem se orgulharem disso e também desejarem ser assim na vida deles. Então, olha a responsabilidade que cai sobre nós, né? A responsabilidade de sermos exemplo ainda para aqueles que não estejam mais em nossos lares. Então eu fico pensando naqueles filhos, nos filhos daqueles políticos corruptos, quando veem seus pais expostos de todo jeito, mal falados, xingados por todo lugar, mal falados aí pelo país inteiro. Como será que eles se sentem? Toda aquela riqueza, todo aquele conforto, por um momento perdem todo o seu valor diante disso. Como será que se sentem os filhos daqueles pais que são bêbados, que são drogados, aqueles pais que envergonham a sua família por onde andam? Como será que essas pessoas, que esses filhos, que essas esposas se sentem então diante de tudo isso? Mas Jó não era assim. Jó, ele não era assim. Ele orgulhava seus filhos. Ele era um motivo de orgulho para os seus filhos, com as suas atitudes. Ele era um bom exemplo. Ele era um referencial, porque ele era temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele fugia do pecado, ele não queria brincar com o pecado. Chegava perto... Opa, isso aqui tem cheiro de pecado, deixa eu ir embora daqui, deixa eu correr daqui.
Então, nós temos muito a aprender com esse homem, né? Um homem que se desviava do mal. Jó tinha medo de pecar. Jó tinha medo de desagradar a Deus. Jó tinha medo de fazer aquilo que deixasse Deus insatisfeito, que entristecesse o Senhor ou que desse um mau testemunho a respeito de Deus. Então as pessoas, quando queriam ver um referencial de Deus, olhavam para a vida de Jó. Quando as pessoas buscavam a Deus, pensavam em Jó e iam até Jó, e ele dava muitos conselhos também para as pessoas. Jó era um dos sábios daquela cidade. Esse homem era um homem que era assim porque era temente a Deus e se desviava do mal. E aí está a resposta do porquê dele ser assim. Jó era um homem sincero, um homem que respeitava a Deus e que queria agradar a Deus. Ele queria ter um relacionamento com Deus, um relacionamento estreito com Deus. E o livro de Jó, uma das coisas que gira em torno do livro de Jó é a questão do relacionamento, com Deus, de querer agradar a esse Deus. E por isso ele estudava e ele meditava na palavra de Deus. Jó era um homem que buscava o Senhor. E lá no final do livro ele fala: antes eu não te conhecia, eu apenas ouvia falar de ti, mas agora sim eu conheço o Senhor, de caminhar contigo, de estar junto contigo. Então Jó tem uma caminhada em que ele vai buscando cada vez mais ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, nós precisamos buscar a Deus. E quanto mais desejamos, quanto mais buscamos a Deus através da leitura da Bíblia e da oração, mais tementes a Deus nos tornamos. Então a minha pergunta para você: se você tem buscado a Deus, qual é a intensidade dessa busca a Deus? Qual é o seu desejo de buscar a Deus? E muitas pessoas, nós sabemos que muitas pessoas só buscam a Deus ou só falam de Deus quando vão à igreja. E agora, nesse tempo de pandemia, que ninguém pode ir à igreja, como fica a situação, né? Muitas pessoas que só leem a Bíblia quando vão à igreja. E muitas pessoas não têm o hábito de buscar a Deus em outros lugares, não têm o hábito de buscá-lo em todos os lugares. Pensam que a igreja é um lugar fixo, onde Deus está lá, então vão visitá-lo nos finais de semana. Quando não é assim, nós devemos buscar a Deus todos os dias. Nós devemos buscar a Deus o tempo todo. Nós devemos buscá-lo com aquela intensidade. O salmista fala da corça que anseia pelas águas. É assim, deve ser a nossa vida, aquela sede de Deus, aquela vontade de querer mais de Deus. Já viu uma corça no deserto, um lugar que não tem água, e ela ali com sede? Imagina como ela fica em busca dessa água. Essa deve ser a nossa busca por Deus. Então os nossos filhos, a nossa família, o mundo precisa ver isso em nós, e ele tem visto isso em nós. Nós temos levado a luz de Cristo, o mundo tem visto Cristo na nossa vida, quando olha para nós, quando olha para nosso lar, ou os que estão dentro da nossa casa têm visto essa luz brilhando. Então, essa atitude de temer a Deus fazia com que Jó se desviasse do mal. Quanto mais buscamos estar próximos de Deus, mais longe do mal nós queremos estar. Quanto mais pertinhos de Deus, com mais raiva do pecado nós ficamos, com mais desprezo do pecado nós ficamos, e ficamos mais atentos para estarmos longe dele. Então nós fugimos do pecado porque nós sabemos que isso não agrada a Deus, e por estarmos tão próximos de Deus não queremos nem saber dele. Era assim que era a vida de Jó. Mas isso não quer dizer também que Jó não pecava, pois ele era ser humano como nós, mas quer dizer que ele se esforçava ao máximo para fazer as coisas direito. Ele queria fazer as coisas direito, e quando se errava, ele se arrependia e pedia perdão. Então Jó era um bom pai porque ele servia a Deus e porque ele se preocupava com a vida espiritual da sua família, dando bons exemplos para eles e para a sociedade. Então seja como Jó, seja como ele, esse é o desafio, seja como Jó e dê bons exemplos. E a segunda característica de um pai cristão
é dar bons conselhos. Se a primeira característica dar bons exemplos, a segunda característica está nos conselhos. Dê bons conselhos. Está lá no verso 5. O verso 5 diz que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemando contra Deus em seu coração. Então assim fazia Jó continuamente. Jó não desistia não desistia de clamar pelos seus filhos, não desistia de sacrificar pelos seus filhos, e ele dava bons conselhos para os seus filhos. O bom pai, a boa mãe, dá bons conselhos para os seus filhos. Eles dão bons conselhos, ainda que eles talvez não queiram ouvir, alguns não querem ouvir os bons conselhos, mas o bom pai, a boa mãe dá bons conselhos aos seus filhos. Pela vida íntegra que Jó tinha, nós podemos imaginar que ele sempre tinha bons conselhos para dar aos seus filhos, e a qualquer um que se aproximasse dele. Então, qualquer pessoa que se aproximasse de Jó, saía de lá com o coração cheio, saía de lá cheio de conselhos, saía de lá cheio de ensinamentos. Sabe aquelas pessoas gostosas de conversar, que a gente quer chegar perto, que a gente sempre tem alguma palavra boa, tem alguma coisa para aprender com elas? Jó, imagino Jó essa pessoa. Ele era considerado um sábio. E as pessoas mais velhas são consideradas assim. As pessoas mais velhas são consideradas assim. Em outras culturas, no Brasil ainda não existe essa cultura bem formada, mas feliz é aquele que se aproxima das pessoas mais velhas, que aproxima-se deles. São livros que estão abertos à nossa disposição, com toda a sua sabedoria de vida, nos ensinando e nos preparando para a vida, né? Então aproveite as pessoas mais velhas que estão perto de você para aprender alguma coisa com eles. É muito bom quando nós temos essa oportunidade, né? E os filhos, eles esperam ver isso nos seus pais. Os filhos esperam ver pais sábios. Os filhos esperam ver pais e mães sábios que possam orientá-los. Mas algumas pessoas que parece que vão ficando mais velhas e vão se tornando menos sábias. Infelizmente, tem pessoas, eu conheço gente assim, que vão amadurecendo, vão ficando mais maduras, mas também vão perdendo, parece que vão perdendo a sabedoria, ou que não adquirem a sabedoria, não a conquistam. Tem gente que com o passar dos anos vai se tornando pior, vai se tornando confusas, vão se tornando atrapalhadas, não tem nada de bom para dizer, não tem nada de bom para ensinar. Pelo contrário, acabam sendo exemplos negativos, vão ensinando como não fazer, vão ensinando como não ser. Ah, que tristeza quando nós temos um encontro desse, com alguém que ensina tudo que nós não devemos fazer pelos seus exemplos, né? Você também deve conhecer alguém assim, que você olha e fala: puxa, eu não posso ser como essa pessoa. Eu não devo fazer como essa pessoa, né? E eu tenho pensado muito nessa questão, quando eu já não estiver mais aqui, sobre qual será a lembrança que os meus filhos terão de mim, né? O que eles vão pensar de mim, o que eles terão aprendido comigo, estarão preparados para enfrentar a vida? Serão servos de Deus? Tudo isso depende daquilo que nós estamos plantando hoje. Tudo isso depende do que nós estamos ensinando agora para eles. E o patriarca conseguiu plantar uma família unida. Ele plantou uma família unida onde o amor reinava. E o verso 4 afirma isso, quando ele diz que eles se reuniam com frequência nas casas uns dos outros para se banquetear. Então eles haviam intercâmbio. Esse mês vai ser na minha casa, esse mês o churrasco vai ser na sua casa. E eles convidavam as irmãs também para estarem juntos. Então era uma família unida, uma família que gostava de estar junto. Imagina esses encontros regados de muita alegria, de muitos risos, de muita festa, um banquete mesmo, como o texto diz, né? Um banquete mesmo, onde o texto diz. Um banquete não só da alimentação, mas um banquete de um modo geral. Mas muitas famílias, elas são desunidas. Muitas famílias, infelizmente, não têm um amor verdadeiro. Vivem de fachada, por causa dos exemplos dos pais, por causa dos maus conselhos, por falta deles.
No nosso tempo, quem fala dentro de casa é a televisão. Agora a internet, né? Esses aí é que tem falado, né? A televisão, a internet, o Netflix, outras coisas tem falado dentro de casa, e os filhos não querem mais ouvir os pais. Muitos filhos não querem mais ouvir os pais, preferem ouvir essas vozes. Muitos pais também, muitas vezes motivados por isso, também não querem mais aconselhar os filhos, deixa que eles aprendam sozinhos, deixa que eles aprendam com a vida. E nós temos dois professores, nessa vida existem dois professores, são os pais, a palavra de Deus, né, e os pais, e a vida, o mundo. Então, nós temos dois professores. Eu sempre aconselho a ouvir os primeiros professores, os seus pais e a palavra de Deus. O texto diz, então, que passados os dias dos banquetes, passados aqueles banquetes, passados todos aqueles dias de banquete, aquele pai chamava os seus filhos e os santificava. Veja que interessante, ele chamava os seus filhos quando ele sabia que terminou o período de festas, que terminou o banquete, e a palavra aqui no original, ela tem o sentido de que ele os separava, então ele chamava a cada um, vem aqui meu filho, ele os separava e eles os separava dos seus pecados. Essa é a ideia do texto original. Eles os separava de tudo aquilo que estava em volta para os santificar. Então ele chamava cada um e os levava a fazer um autoexame, a examinar as suas mentes, a examinar as suas consciências, a examinar todos os seus atos, tudo aquilo que eles fizeram, para verificar se realmente eles desagradaram a Deus com alguma das suas atitudes, se eles andaram errado naquele período de festa, se eles fizeram alguma coisa que desagradava a Deus. Então ali Jó estava os afastando dos seus pecados. Jó estava trazendo eles para o lado de Deus, né? Então ele afastava ele dos seus pecados, ele chamava os seus filhos e ele os aconselhava. Ele os aconselhava para que não andassem errado, mas para que não dessem oportunidade e também para que não gostassem do pecado. E é um perigo muito grande, porque algumas pessoas às vezes querem brincar com o pecado, achando que vai dar tudo certo, e é uma frase comum, no final vai dar tudo certo, porque afinal de contas eu sou de Jesus, e as pessoas vão ali brincando com o pecado, e achando que tem isso tudo sob o seu controle, e na verdade são dominadas pelo pecado, e acabam trazendo fardos sobre suas costas, e que acabam roubando a paz, roubando a alegria, roubando a oportunidade da sua vida, e essas pessoas vão se afundando, e vão definhando, e vão se tornando em tantas outras coisas, menos naqueles servos felizes de Deus. Então tome cuidado, não brinque com o pecado, não brinque com o erro, não vai andar em coisas erradas, e você... Pai, você mãe, chame os seus filhos, separe eles do pecado e os leve a pensar nos seus atos, nas suas coisas, para que eles possam também se voltarem para Deus e poderem ter uma vida plena, uma vida de fato feliz, uma vida realizada, não é? Então, não deixe que eles se entreguem ou que sigam caminhos errados, e vocês, filhos, também ouçam o ensinamento da palavra de Deus, ouça esses conselhos, ouça esse ensinamento, e não entrem por caminhos que vão levá-los à morte, né? E então, Jó, ele queria exatamente isso. Com isso, a intenção do Jó é que seus filhos fossem íntegros e sinceros, assim como ele era. Jó queria repetir esse padrão de sinceridade diante de Deus. Jó queria fazer diferença na sua geração. Ele queria que a sua família fosse uma família temente a Deus, assim como ele era. Uma família que fizesse diferença na sociedade, que fizesse diferença naquele tempo. Então nós somos responsáveis de dar continuidade àquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Então a preocupação do pai, a preocupação da mãe deve ser a de ensinar e de educar a vida toda.
Na lei de Moisés, foi estabelecido por Deus que a sua palavra deveria ser ensinada pelos pais o tempo todo aos filhos, ao se levantar, andando no caminho, ao deitar. Eles carregavam várias anotações nas mãos, os filactérios nas mãos, até na testa colocavam também, para que se lembrassem ali das palavras do Senhor. Então essa palavra devia estar guardada em todo o seu coração, e eles tinham que ter vários lugares para estar se lembrando disso. Hoje, nós devemos permanecer dessa mesma forma, ensinando os nossos filhos ao se levantar, andando no caminho, ao deitar, em todo o tempo. A obrigação dos pais é ensinar e dar bons exemplos aos seus filhos. E isso não tem uma idade limite estabelecida pela Bíblia. Deus não estabeleceu uma idade até tantos anos, até 30 anos, até 40 anos você será pai, depois você pode se aposentar disso. Não. Ser pai, ser mãe é para a vida toda. Então, filho, preste atenção nisso. Filhos, prestem atenção nisso. Seu pai, sua mãe são para a vida toda. E quando eles estiverem ali bem velhinhos ali, eles ainda continuarão pensando em você, e continuarão ainda querendo os seus bens. Eu me lembro da minha mãe bem velhinha, já doente. Uma vez eu cheguei em casa, fui fazer uma visita para ela, fui vê-la, e aquele dia eu estava assim bem tenso, bem triste, com muitos problemas, e aí eu me sentei, coloquei a minha mão sobre a mesa e fiquei assim nessa posição por alguns minutos, eu não sei quanto tempo, e de repente quando eu a vi, ela estava sentada ao meu lado, e ela me disse: filho, coloca na mão de Deus, porque Ele vai resolver seus problemas, leve seus problemas a Deus. E eu fiquei pensando naquilo, né? Minha mãe idosa, já doente, e teve um tempo para sentir a necessidade do filho, e pôde levar uma palavra de Deus, de conforto ali para seu filho, que saiu dali revigorado. Então é isso que os pais fazem, é isso que os pais devem fazer o tempo todo, né? Estarem atentos, estarem preocupados, estarem prontos para dar bons conselhos e aconselhar os seus filhos, e os filhos também devem estar prontos para ouvir, receptivos para ouvir isso, né? Então ouçam os conselhos dos seus pais. E há muitos pais e há muitas mães hoje em dia que são frustrados. Eu conheço pais e mães que são frustrados porque não são ouvidos pelos seus filhos. Eles ficam tristes porque os seus filhos não os ouvem. Os filhos que ouvem os pais, eles se dão bem na vida. Filhos que ouvem os pais, eles agradam a Deus ao fazer isso. E a promessa de Deus é clara: se você quer viver muito tempo, se você quer ficar velhinho também, então é bom que você honre seu pai e sua mãe, para que te prolongue seus dias na terra. E honrar o pai e a mãe não é só respeitar ou apenas ali, dar atenção, ouvir quando ele está falando, mas também é ouvir os seus conselhos, é acatar os seus conselhos, é guardar os seus conselhos, é viver aquilo que eles ensinam para você. Então, os filhos devem ouvi-los, ouçam os seus pais, porque Deus se agrada disso. Mas os pais também devem se esforçar para dar bons exemplos, bons conselhos para os seus filhos, dar bom conselho para o seu filho. Então, aquela mãe que fala para o filho: quando te bater na escola, bate nele também. Será que é um bom conselho? Será que não está ensinando a criança a ser violenta, a criança a virar um brigão? Então nós temos que tomar muito cuidado e buscar esses conselhos na onde? Na fonte, que é a palavra de Deus. Se você quer dar bons conselhos para alguém, você precisa buscá-los em Jesus. Busque em Jesus os conselhos. E a Bíblia o apresenta assim. Jesus é apresentado na Bíblia como o maravilhoso conselheiro. Então, nada melhor do que Jesus para ensinar e para te dar bons conselhos, para que você também possa aconselhar os outros. Então, se você quiser dar bons conselhos para os seus filhos, procure o maravilhoso conselheiro. Sente-se com ele e irá aprender coisas fantásticas para poder ensinar aos seus. Jó, ele era um bom pai, justamente porque ele servia a Deus e se preocupava com a vida espiritual da sua família, dando bons conselhos e dando bons exemplos. Seja como Jó, dê bons conselhos aos seus filhos. E nós vamos então agora para a terceira característica de um pai cristão. A terceira característica de um pai cristão é interceder pela sua família. Interceda pela sua família. Ore pela sua família.
Clame pela sua família. É o que diz o versículo 5. Vamos ver o que o versículo 5 diz. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó fazia isso continuamente. O que ele fazia? Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Jó dedicava seu tempo em favor dos seus filhos. O texto diz que se levantava de madrugada. Então Jó levantava-se de madrugada para preparar o sacrifício para cada um deles. Eram 10 filhos que ele tinha, então ele tinha que levantar bem cedo para preparar 10 sacrifícios. Então isso demorava tempo, dependia de tempo e dependia de dedicação. Então Jó se levantava de madrugada, ia até o pasto, procurava os melhores animais, porque ele não ia entregar qualquer animal para Deus, tinha que ser os melhores. Então ele procurava os 10 melhores. E para fazer isso, então, ele dependia de tempo. Então ele pegava os animais, levava-os até o local do sacrifício, preparava o sacrifício com cada um dos 10 animais. Então, imagina como ele já ficava cansado, ao final levantava 10 altares a Deus e seguia todo aquele ritual para cada um. Tudo isso individualmente. Ele não matava um carneiro para os 10, era um para cada um. Veja a dedicação como ele fazia isso. E para fazer isso, ele precisava então de tempo, precisava de dedicação, precisava de boa vontade. Ele fazia isso não era para si, mas ele fazia isso pensando nos filhos. Então havia aí um amor, uma preocupação para os seus filhos. Então Jó, aqui nós aprendemos que ele era um pai dedicado à sua família. Ele não pensava em si. Ele não buscava só para si, ele não queria as coisas para si, ele não queria só o favor de Deus para si. Bom Deus, me encha de bens e riqueza e de tudo mais, e meus filhos que corram atrás. Ele não pensava nisso, ele não pensava assim. Jó pensava muito nos seus filhos, ele queria o favor de Deus na vida dos seus filhos, porque uma pessoa, quando ela é favorecida, quando ela tem o favor de Deus em sua vida, as outras coisas vêm como consequência disso, vêm como consequência dessa bênção de Deus. E aonde está ser abençoado por Deus? Em estar nos caminhos do Senhor. Onde está ser abençoado por Deus? Estar em ser íntegro, estar em ser reto, estar em ser temente a Deus e se desviar do mal. E essa era a preocupação. Essa era a preocupação desse pai, né? Essa é a preocupação dele. Então ele oferecia holocaustos a Deus, intercedendo por possíveis pecados cometidos. Ele não tinha constatação, ele não tinha certeza de nada, mas ele simplesmente dizia: talvez, por acaso, quem sabe, eles pecaram e blasfemaram contra Deus no seu coração. Veja a precaução a precaução desse pai. Ele se antecipava às coisas. Antes que o mal aparecesse, ele já estava fechando a porta, ele já fechava a brecha. Por isso nós precisamos orar pelos nossos filhos. Por isso nós precisamos orar por eles, pela nossa esposa também, pelo esposo. Nós precisamos orar por todos na nossa casa, e aqui no caso nós precisamos orar muito pelos nossos filhos. Gaste tempo intercedendo por eles, gaste tempo intercedendo por aqueles que você ama. Peça a Deus que possam crescer nos caminhos dele, para que possam ficar firmes, que não se desviem, e que, se por acaso estão desviados, que possam voltar para o caminho de Deus, para que possam entender que tudo aquilo que eles ouviram durante a vida venha florescer nos seus corações. Então nós devemos continuar intercedendo por nossos filhos. E algumas pessoas têm os seus filhos que se afastaram da comunhão, que se afastaram dos caminhos do Senhor, e que durante muito tempo oraram por eles, durante muito tempo intercederam por eles, mas por algum motivo foram esmorecendo. E eu sei de pessoas que hoje já não oram mais pelos seus filhos, desistiram, mas Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, Deus não desiste de ninguém.
Então nós devemos continuar firmes e seguir o exemplo do Senhor, seguir o exemplo de Jó e intercedermos pelos nossos filhos e clamarmos por eles, que no tempo certo nós devemos ver as respostas em suas vidas. No tempo certo, eles serão lembrados, eles serão abençoados por Deus também. Então gaste tempo intercedendo por aqueles que você ama, por aqueles que você quer bem. E essas atitudes eram demonstrações do grande amor de Jó pelos seus filhos. E isso é importante para eles. Os filhos precisam saber e precisam sentir que são amados. Precisam saber disso. Os meus filhos sabem que eu oro por eles todas as noites. Os meus filhos sabem que eu clamo por eles. Eles sabem que eu vou ao quarto deles quando eles estão dormindo e fico ali um período orando. Eles sabem que eu oro por eles em outros lugares, que nós estamos sempre, eu e a mãe estamos sempre orando por eles, para que Deus cuide deles, guarde eles aonde eles estiverem e por onde eles andarem. Então essas atitudes são demonstrações de amor aos filhos, e isso é importante para eles. Os filhos precisam saber que são e sentir que são amados. Muitos pais são durões, muitos pais têm cintura dura. Já viu aqueles pais durões? Eu não sei expressar meus sentimentos, ou tem vergonha, acham que falar, dizer que ama é besteira, mas não é. Expressar o sentimento é muito importante para os filhos, é muito importante para os cônjuges, é muito importante para nós também. E expressar os sentimentos é uma coisa muito importante. Precisamos dizer dos sentimentos que nós temos para com os nossos familiares. Então aquele negócio de dizer, se ele soubesse o quanto eu amo, precisa acabar esse negócio. Se ele soubesse, ele tem que saber sim, ele precisa saber, precisa acabar esse negócio. Os filhos precisam saber sim pelas palavras e pelas demonstrações que são amados, como também os pais, as mães, os cônjuges, todos precisam saber que são amados e que são bem acolhidos. Isso faz bem para todos. E para terminar, Jó, ele era um bom pai porque ele servia a Deus e se preocupava com a vida espiritual da sua família, intercedendo por eles. Seja como ele, interceda pela sua família. Filhos, amem seus pais, deem valor a eles. Pais, amem os seus filhos, amem eles, amem uns aos outros, pois o Pai nos ama muito. Deus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Ele nos ama muito e Ele deu o que tinha de melhor para todos nós, né? Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas você talvez não pode sentir que não é o melhor pai do mundo, talvez você, filho, possa sentir que não tenha o melhor pai do mundo. O ame e o respeite mesmo assim. Né? Respeite muito assim, mesmo assim, porque muitos pais se dedicaram, muitos pais se dedicam a vocês. Muitas vezes ele teve que enfrentar jornadas de trabalho, engoliu sapos, passou mal, foi trabalhar doente, às vezes deixou de ter coisas para si, para atender às necessidades do filho e da família. E tantas outras situações que só quem é pai sabe, não é? Então, eles merecem todo o respeito. Jó era o sacerdote do lar. Jó dava exemplos, Jó ensinava, Jó intercedia por todos. Que nós sigamos o seu exemplo, que nós sigamos o exemplo do próprio Deus, que sendo Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu seu Filho em resgate de nós. Então o mundo precisa de homens e mulheres como Jó. Pessoas íntegras, que amem a Deus acima de todas as coisas e que queiram levar a luz de Cristo a esse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento, vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos clamar a Deus nesse momento. Filho, clame pelo seu pai, pai, clame pelo seu filho, esposa, clame pela sua família. Vamos clamar uns pelos outros. Que Deus abençoe esse momento em nossos lares. Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor, tua palavra tão poderosa, Pai, tua palavra que fala tanto aos nossos corações, que mexe lá no profundo do nosso coração e da nossa alma, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, atinja o objetivo para o qual foi enviada, Senhor Deus.
naquilo, Senhor Deus, que esse homem pode ter falhado, Senhor, que o Senhor esteja completando através do Teu Espírito Santo, Deus. Agora eu quero pedir a Tua bênção nas famílias, ó Pai, a Tua bênção nas vidas, Senhor Deus. Quero agradecer, ó Deus, pelos pais, ó Pai. Quero agradecer por cada família que hoje celebra o dia do Pai, Senhor Deus. Que possa haver cumplicidade, que possa haver amor, que possa haver entendimento, Senhor Deus. Que possa também haver exemplos, conselhos bons, ó Pai. Que possa haver intercessão, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que o Senhor esteja restaurando relacionamentos, ó Deus, caso haja algum relacionamento em dificuldade, caso haja algum relacionamento quebrado, Senhor Deus, caso haja alguma dificuldade, Senhor, que nesse momento tudo isso seja lançado por terra, Senhor Deus, e que o Teu amor venha reinar dentro dos lares, ó Pai. Que o Senhor abençoa, Senhor Deus, abençoa os filhos para que possam honrar os seus pais, abençoa os seus pais para que possam amar os seus filhos, ó Deus. Nos abençoa a cada um de nós e nós Te louvamos e agradecemos por esse momento no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Deus é bom, maravilhoso. Estamos passando mais uma vez, falando das dificuldades, mas nós temos muito motivo, porque temos um Deus que cuida de nós, para agradecer a Deus, A vida, ela nos traz problemas, dificuldades, nem tudo é bom, mas devemos estar confiando muito no nosso Deus, que Ele pode todas as coisas. Confiar nessas horas, irmãos, devemos estar com a nossa confiança no Deus que cuida de nós. Esse hino, ele fala isso. Confiança no Deus que acreditamos e que louvamos que adoramos.
nos ajude a estar sempre confiando nele. Amém? Quero mais uma vez parabenizar você por esse dia especial. Quero parabenizar você que é pai. Quero parabenizar você que é mãe também, que muitas vezes faz o papel do pai. Quero parabenizar a você por esse tempo juntos, né, que nós estamos juntos adorando ao Senhor, louvando a Deus, que é o nosso Pai querido, né, Ele que é o nosso Pai especial. Vamos orar mais uma vez? Vamos terminar esse culto com festa. Todos os cultos terminam com festa. Então hoje é dia de festejar aí na sua casa, dia de celebrar. Pai querido, quero te agradecer mais uma vez pelos momentos aqui passados, por todas as coisas que ocorreram nesse dia, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento de culto, pela tua palavra, por cada lar, por cada pai, por cada família, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando pelo seu poder, ó Pai, trazendo alegria e paz ao nosso coração. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, as doces consolações do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus, com todo o povo do IBMS, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço no seu pai aí, dê um abraço em todo mundo que está junto de você e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. E não se esqueça de levar a luz de Cristo. Que Deus te abençoe.